Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula Física para o ensino de ciências. Essa abordagem não é ensinando os conteúdos em si dos eixos temáticos, mas dando uma noção básica para futuros professores ou professores que têm dificuldade em relacionar a física ao ensino de ciências, essa possibilidade de dicas importantíssimas de como abordar ou de como inserir a física sem que o aluno sinta que é física propriamente dita, e para que o aluno não fique sem esses conhecimentos, com essas lacunas que vão proporcionar dificuldades lá no ensino médio, ou no 9º ano do ensino fundamental. Então, nós estamos abordando, a priori, o 1º ano do ensino fundamental. Então, nós estamos trabalhando com crianças de 6 anos, mais ou menos, que é a faixa etária desse público do 1º ano do ensino fundamental. Então, eu tenho aqui uma lista de assuntos que são abordados, terra e ambiente. Esse é o eixo temático. E dentro do eixo temático tem uma série de assuntos que são importantes que os alunos saibam. Por exemplo, o primeiro assunto que está relacionado à física é o dia e a noite. Fazer com que o aluno perceba, talvez ele não tenha percebido, ou talvez ele já tenha até percebido, que existe dia e noite. Mas por que existe dia e noite? Por que a gente usa o dia para fazer as tarefas, para fazer trabalhos, para estudar, para fazer diversas coisas, e usa a noite para dormir? E isso tem aspectos fisiológicos, né? A luz que entra nos nossos olhos, ela também serve como um parâmetro instintivo do que é dia e do que é noite. Então, se eu estou conseguindo enxergar muito bem, se está entrando muita luz nos meus olhos, isso quer dizer que ainda está dia. Isso quer dizer que essa luz quer dizer para mim que o sol está raiando novamente, é dia. Por isso que, relacionando ao cotidiano, por isso que é importante que você não fique no celular durante a noite. Porque durante a noite você vai receber essa radiação, essa luz do celular, né? Os olhos vão perceber essa luminosidade, vai para o seu cérebro, e o seu instinto, que foi criado ao longo da evolução humana, vai dizer: epa, é dia ainda, porque tem luz. E você acaba gerando a longo prazo uma série de distúrbios do sono. E esses distúrbios do sono vão levar a consequências severas em outras áreas da sua vida. Então, é importante ressaltar para o aluno que existe essa diferença de dia e noite por causa do principal aspecto, que é luz. E luz é física. Luz é compreendida pela física. Luz é abordada tanto na mecânica clássica, como é a base para a mecânica quântica. Inclusive, para você vai entrando no shopping e a porta se abre automaticamente. Isso se deve à luz, às ondas, melhor dizendo, as ondas que nós não enxergamos, as luzes que nós não enxergamos, porque o que a gente enxerga é pouco demais para o que é a onda eletromagnética. E a luz, ela é uma onda eletromagnética. Só que você não vai dizer isso para o aluno. Eu estou dizendo para você que vai ser professor, para você que vai ser, ou que já é professor e que tem dificuldade em saber onde está a física das coisas, eu estou te indicando caminhos. Então, estuda ondas eletromagnéticas, veja lá como você pode abordar esse tema. Você pode levar os seus alunos lá para fora, observar o céu, observar as nuvens, observar o horário, fazer uma relação com a hora do dia,
passar uma tarefa para eles fazerem em casa quando estiver à noite, para eles lá fora e olharem o céu. Eu acho que, por mais simples que seja a atitude, ela é importantíssima para o ensino de ciências. Então, fora o reconhecimento do dia e a noite, que são importantes para nós, seres humanos, também são importantes para os demais seres vivos. Cada ser vivo tem a sua forma de se relacionar com o meio ambiente. Tem seres que dormem durante o dia, os morcegos, por exemplo, e seres que dormem durante a noite. Então, você pode fazer uma relação com os seres vivos dessa questão de hábitos noturnos e hábitos diurnos, eu acho que é essa a terminologia correta, e passar uma atividade mais práticas ou de observação, fazer com que o aluno vire um cientista. Ele vai observar o dia, vai observar a noite, vai observar os animais que andam à noite, vai observar os animais que andam de dia, que circulam durante o dia e assim por diante. Além disso, a água também ela é fator importante. E a água ela também é afetada nesse período de 12 horas, né? Você precisa estabelecer, o dia tem 24 horas. Um dia, o que é um dia? E lá na frente a gente vai ver que um dia é uma volta ao redor da Terra em torno do seu próprio eixo. E um ano é a volta da Terra em torno do Sol. Mas isso você não vai dizer com essas palavras, não vai utilizar essas frases para ensinar ciências. Você vai precisar de abordagens. Então, eu estou te dando dicas para você abordar esse tema e não esquecer a física. Voltando para o assunto, se um dia tem 24 horas, então 12 dias é iluminado e 12 horas é iluminado e 12 horas não é iluminado. Então, nós temos aí uma divisão de dia e de noite. E essa divisão, ela afeta também características peculiares da água. Durante o dia, a água vai receber essa radiação do sol. Você pode levar seu aluno lá para fora da sala de aula e perguntar quem está sentindo que está aquecendo, porque o sol consegue aquecer a pele da gente. O sol aquece toda a superfície terrestre. Nos polos, como os raios não conseguem atingir de forma perpendicular à superfície, é claro que você não vai usar esse termo também, mas os raios passam mais paralelos, são regiões mais geladas. Enquanto que no Equador, e você pode mostrar um mapa, você pode mostrar um globo terrestre, mostrar a linha do Equador, e é nessa linha, e nessa faixa de linha, que o Sol incide diretamente, tem mais radiação solar, por isso é mais quente. Por isso que nosso Papai Noel não desce chaminé, por isso que a cultura do floco de neve, das bolinhas de neve, não é nossa. A gente assiste isso no filme, mas não faz parte do nosso cotidiano, porque nós temos um clima totalmente diferente e isso afeta inclusive o comportamento da água. A água passa o dia aquecendo, quando chega na noite ela está morna, enquanto que a areia, se você perceber, ela vai estar gelada e a água morna. Enquanto que durante o dia vira o contrário, a água resfriou durante o dia, durante a noite todinha, perdeu calor para o ambiente e foi resfriando, e ela durante o dia fica gelada, enquanto que a areia, recebendo a radiação do sol, fica quente. Esse fenômeno é o fenômeno das brisas, e inclusive tem a ver também com a circulação do ar. Quando a areia está quente e a água está fria, o vento sai de onde está mais denso para onde está menos denso. Então, o ar é aquecido pela areia e sobe.
a água fria faz com que o ar seja mais denso e venha ocupar esse espaço e ficaria vazio, como na Terra não tem espaço vazio, então esse vento vem da água em direção ao continente. E à noite, o contrário, a água está quente, então aquece o ar que está em cima da água, o ar sobe e o vento vai no sentido contrário. Então, esses fenômenos são fenômenos físicos, tem a ver com o fenômeno de convecção térmica, mas principalmente se trata, em termos de natureza, de brisas terrestres e brisas marinhas, ou marítimas. E isso é muito importante dentro desse contexto de ensino, quanto do contexto de significado para os alunos, principalmente se você estiver trabalhando nessa região da Amazônia, que é uma região riquíssima em água, chove muito, tem muitos rios, tem muitas florestas, apesar de estarem queimando nossas florestas, senhor presidente, e não são a ONGs, nós estamos em um ambiente que tem muita evapotranspiração. O que é evapotranspiração? É que tanto a água quanto as plantas, elas soltam moléculas de água e essas moléculas de água vão ficar junto com a camada atmosférica e vai fazer com que, principalmente hoje eu olhei no celular e tinha sensação térmica de 38 graus Celsius, mas a temperatura normal, a temperatura que o cronômetro, que o termômetro estava, melhor dizendo, que o termômetro estava marcando, era de 31. Então percebam que essa sensação térmica é a forma como o nosso organismo sente o calor. O calor é transferência de energia, então não é calor, é a temperatura em si. Quando você fala de temperatura, tá ok, tá certo. Quando você fala de calor, calor é transferência de energia. Então, se eu posso dizer calor quando o vento vai em direção à areia, calor quando o vento vai em direção ao rio ou ao mar, mas eu não posso falar de calor em termos de sensação, e sim temperatura. Tudo isso pode ser bem abordado com embasamento teórico. Se você não gosta de física teórica e não é necessário para o ensino de ciências, só lá no ensino médio que o aluno vai conhecer as equações que regem e que são generalizadas para os fenômenos físicos, então você pode utilizar muito bem um livro de física conceitual. E é um livro que eu recomendo. Vamos continuar? Você precisa fazer também com que o seu aluno entenda que a Terra não está parada. Você pode fazer até aquela brincadeira da estátua. Você canta a musiquinha e quando chega num determinado momento da musiquinha, estátua, todo mundo fica parado e fica parado até a musiquinha começar de novo. Então, essa brincadeira vai fazer com que você vai possibilitar você a inserir, construir junto com o aluno, ou introduzir o assunto de movimento. O que é estar em movimento e o que é estar parado. O que é estar em movimento? É quando a posição muda constantemente. A posição da pessoa está mudando enquanto a música está tocando. Mas quando a música para, a pessoa para. Se a pessoa para, ela fica em repouso. Por quê? Porque o tempo passa e ela continua no mesmo lugar. Então, o seu médico, quando você está doente, ele diz, faça repouso. É para você ficar pulando na cama? É para você ficar andando pela casa? Não, é para você ficar deitado. Então, a sua posição, a posição que você ocupa no espaço não vai mudar durante aquele período. Então,
é uma forma de se abordar a questão do movimento e principalmente relacionar ao movimento terrestre. Então, dizer para o aluno que, apesar da sensação que nós temos ser a sensação de que nós estamos parados, mas nós não estamos parados. Nós só não sentimos que estamos em movimento. E aí você pode pegar um filme, você pode pegar um documentário adequado à faixa etária da criança, e você pode estar mostrando para ela que a Terra tem dois tipos de movimento. O movimento que é em torno do seu próprio eixo, ou seja, ela gira em torno dela mesma. Você pode pegar uma bolinha de futebol e rodar essa bolinha e mostrar que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Além disso, ela gira em torno do Sol, que é a estrela, que é justamente a principal fonte de energia do planeta Terra. Então, com essas noções, o aluno ele vai conseguir perceber, vai conseguir entender, e você pode aplicar esse entendimento de todos esses aspectos ao cotidiano dele. Tá? Então, por que é importante que a Terra gire em torno do seu próprio eixo? Para que exista dia e noite, que é importante para todos os seres vivos da face da Terra, e é importante para que aconteçam alguns fenômenos físicos, e esses fenômenos físicos são importantes para a manutenção do equilíbrio da Terra e do equilíbrio natural de todos os ecossistemas, sejam eles biológicos, bióticos e também de fatores abióticos. Além disso, você pode fazer com que o aluno fale. O aluno precisa se desenvolver. Ele pode se desenvolver de diversas formas. Ele pode se desenvolver na escrita, ele pode se desenvolver na pintura, no desenho, ele pode se desenvolver dentro de atividades experimentais, ele pode se desenvolver dentro de atividades observacionais. Então, cada aluno vai ter uma forma de se sair melhor, de aprender melhor. Todo mundo não vai aprender de uma forma só. Tanto é que eu lembro do meu ensino fundamental e lembro que eu tinha um colega, que eu sentava do lado dele, e ele pintava, na verdade ele fazia desenhos muito bem. Ele tirava os desenhos da cabeça e desenhava com caneta, no papel de caderno mesmo. E, poxa, ele tinha um potencial tão grande para ser um artista, para ser uma pessoa com incentivo à sua maneira de se expressar, só que isso não foi observado por ninguém, ninguém deu apoio, e até hoje eu não sei, não tenho notícias desse colega, não sei o paradeiro dele, enfim, mas ele tem um potencial, ele tinha um potencial extremo que não foi valorizado na época. Então, se você percebe que o seu aluno se dá bem com uma metodologia, faça com que estimule esse aluno. O principal papel do professor é estimular o aluno para se desenvolver, seja ela de forma escrita, de forma oral, de forma artística, não importa. O importante é o aluno se desenvolver. Então, nesse caso, você pode estar perguntando para o aluno e o aluno pode estar respondendo de acordo com as experiências que ele tem. Relatar quais animais tem na casa dele, quantos animais ele já viu. Se um professor de ciências fizesse essa pergunta para mim, eu diria, eu já convivi com, eu já vi no meu quintal, no quintal da minha casa, porco, catitu, capivara. Isso foram antes das leis ambientais terem tanto rigor, né? Capivara, paca, marreco, pavão, galinha da Angola, pato-ganso, marreco,
papagaio, até jacaré, sem falar nos peixes, carpa, piau, tambaqui, curimatã e uma série de bichos que eu conheci durante a minha infância, carneiro, bode, inclusive um deles me amarrou na infância, porque eu queria fazer carinho, eu acho que ele não gostou muito, e ele me amarrou numa pupunheira, né? Então eu fui furada, porque eu queria fazer carinho no bode. Mas enfim, tirando essa história do bode, talvez alguns alunos tenham tantos seres vivos na sua casa e possam fazer relatos. Ah, eu tenho o bicho fulano de tal. Ah, ele faz isso, ele faz isso. E você pode estar pegando essas falas e relacionando com a biologia, com a física, com a química, com a forma que esses animais são habituados, o instinto que eles têm, e assim por diante. Sem falar que você pode gerar a consciência de que manter esses animais presos, maltratados, não é bom, não é correto, não é ético, é maldade. Já ir trabalhando desde cedo essa consciência, empatia, para que o aluno veja que não é só a ciência pela ciência, mas uma ciência humanitária, uma ciência que gere no aluno uma consciência mais humana. Então não é legal prender o passarinho, porque o passarinho pode cantar solto, ele pode alegrar a vida de outras pessoas. Então eu acho que o passarinho cantaria dentro da gaiola, mas cantaria tristeza. Nós estamos em um momento de lockdown, num momento de pandemia, em que todo mundo tem que ficar trancado, e nós agora percebemos o quanto é difícil ficar trancados em um ambiente. Imagina numa jaula, em que você é forçado a cantar de tanta tristeza. É muito triste, e você pode gerar essa empatia no aluno, não fazer com que o aluno fique deprimido, porque eu tenho essa característica, mas fazer com que o aluno repense essas atitudes em relação a maltratar, enjaular ou até matar animais. Que todo ser vivo tem o seu mecanismo de defesa. O que nós precisamos é respeitar o lugar, a habitação, o instinto de cada animal. Isso é lá para a biologia, e a biologia pode trabalhar essa questão muito bem. Você pode fazer essa comunicação, esse diálogo com a biologia. E tem um último ponto, um penúltimo ponto, que é identificar os tipos de transporte. Então, você vai levar o seu aluno ali no portão e vamos observar. Quem foi que passou agora? Passou uma pessoa andando. Então, essa pessoa ela é um pedestre. Será que tem faixa de pedestre na cidade? Não, não tem faixa de pedestre. Mas deveria ter, evitaria mais acidentes. Passou uma pessoa de bicicleta. Tem faixa de ciclista na minha cidade? Não, não tem faixa de ciclista. Mas deveria ter, porque assim evitaria mais acidentes, evitariam os acidentes que acontecem dentro da cidade. Será que as pessoas respeitam o trânsito? Passou um carro. O carro é um meio de transporte. Mas não tem só esses meios de transportes e o trânsito terrestre. Existe também um trânsito aquático e um trânsito aéreo. O trânsito aéreo está um pouco fora, pelo menos, da realidade da maioria das pessoas que moram no interior do nosso estado, que é o Pará. Mas faz parte de algumas realidades. Enquanto morando em Belém, vários aviões passavam o tempo todo e eu ficava agoniada, porque eu não conseguia me concentrar nas atividades. Então, o avião é um tipo de meio de transporte, só que como ele está no ar, então é aéreo. E
o avião como que o avião consegue se manter no ar, se ele é de metal, se ele é pesado, como que ele consegue se manter ali no ar. E aí você pode fazer com que o seu aluno comece a questionar como que o aluno, vocês já pararam para pensar como que um objeto tão pesado, que um meio de transporte tão grande e tão pesado, consegue sobrevoar. Vocês já pararam para pensar nisso? Questiona seu aluno, faz com que ele reflita, pense e peça para que ele chegue amanhã com algum relato, com alguma pesquisa e etc. Além disso, tem o meio aquático. E aí você pode abordar a vida dos ribeirinhos. Como os ribeirinhos se deslocam de um lado para o outro. Tem a rabeta, tem o popopô. Por que que tem essa linguagem? Por que que essa linguagem é utilizada? Inserir essa realidade no nosso cotidiano, mas não esquecer que existem outros tipos de meios aquáticos, de meios de transportes aquáticos, que tem os barcos, tem os navios, e dependendo da região que você estiver, se você estiver numa região ribeirinha, você pode muito bem pegar um grupo de professores, pegar um grupo de alunos e ir levando esses alunos até a orla da sua cidade para observar os meios de transporte. Nada melhor do que você olhar, enxergar e poder relacionar. Além disso, você pode também dizer como que o barco funciona, como que o carro funciona, como que a bicicleta funciona, e fazer os alunos entenderem por que daquilo e como que aquilo acontece. E todas essas explicações se dão com base na física e na química. No caso da química, é um combustível que vai fazer com que aconteçam mínimas explosões dentro de um motor, e esse motor vai acabar gerando movimento no carro. Então, tem uma série de explicações aí, físicas, que você poderia simplesmente não deixar passar essa oportunidade de deixar com que seu aluno vá embora sem essas informações, ou pelo menos fazer com que eles reflitam, para que eles obtenham essa resposta depois. Por último, identificar os meios de comunicação. E hoje nós estamos em uma era contemporânea, moderna, em que até alunos do terceiro ano, eu já vi com celular melhor que o meu. Não que eu dê valor para celular, mas enfim. Então, os alunos eles já estão inseridos nesse meio tecnológico, e nós precisamos fazer com que nossas aulas sejam muito mais interessantes do que a tecnologia em si. Ou então, faz melhor, pega a tecnologia, coloca no celular do aluno. Nós temos um aplicativo extremamente versátil, e além disso, outros aplicativos muito bons, que dá para você instalar no celular, dá para você ver online ou offline no computador. Você pode estar mostrando, se a escola tiver data show, para todos os alunos no data show, e fazendo assim com que a sua aula seja muito mais dinâmica e muito mais interessante. Eu tenho certeza que esse tipo de aula vai fazer com que o aluno se interesse mais. Eu tenho certeza que esse aluno vai fazer de tudo para não faltar a aula, porque a aula sempre vai ser diferente e sempre vai ser interessante. Ciência é bom explicar no ambiente controlado, com todo mundo quietinho, mas criança não fica quietinha, porque ela é curiosa, ela quer saber o porquê, e ela vai no outro, e ela implica com o outro, porque ela está num ambiente que não é confortável. Mas chama a atenção de todos eles ao mesmo tempo, para você ver que eles vão ficar paradinhos, comportadinhos, eles vão fazer... Como eu tenho fotos incríveis de alunos vendo experimentos e fazendo... É muito engraçado, e eu fico muito feliz quando essas crianças, elas
passam por um processo de iniciação científica de fato. Nesse momento, elas deixam de ser totalmente passivas no processo educativo e começam a ter uma visão mais crítica, entender por que aquelas coisas acontecem, pensar que elas podem fazer isso, é claro que com auxílio ou do professor ou dos pais, e que ela tem capacidade para fazer o que ela quiser, tem capacidade para se desenvolver, tem capacidade para ser um ser humano com empatia, ser humanizado de fato e, além disso, ter um olhar crítico sobre a própria realidade, sobre o próprio dia a dia cotidiano e assim gerar um pensamento crítico, ambiental, tecnológico, sem esquecer da preservação e da sustentabilidade que esse ambiente precisa ter. Aula muito boa, muito produtiva. Tá aí uma série de ideias para você que vai ser professor ou que já é professor. Faça bom uso da física, porque ela está inserida em cada tópicozinho desse que eu mencionei para vocês. Sendo assim, me despeço. Até a próxima aula, próximo contato.